Quem foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o português? Você sabe? Logo após a nossa vinheta. Vamos falar um pouco sobre este maravilhoso assunto. A edição de 1969 da Bíblia de João Ferreira de Almeida. Se você já manuseou uma Bíblia, são grandes as chances de ter se deparado com o nome de João Ferreira de Almeida numa folha da Bíblia. Amém? Trata-se de um português nascido em 1628, de uma família católica, e tornou-se protestante aos 17 anos. Ele conseguiu a proeza, pois foi o primeiro a traduzir a Bíblia do antigo e arcaico latim antigo para o português. Os livros considerados sagrados que formam a Bíblia, ou seja, os 66 livros inspirados por Deus. João Ferreira de Almeida, ele nasceu em Torre de Tavares, Reino de Portugal. Viajou por várias regiões que tinham ligação tanto com Portugal quanto com o hoje chamado Países Baixos. Ele viajou por regiões onde atualmente ficam a Indonésia e a Malásia. Vinícius Couto, doutor em Ciência da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo e também presbítero da Igreja do Nazareno e professor do Seminário Teológico Nazareno do Brasil e do Seminário Batista Livre. A ligação de Almeida com a religião vem desde a mais tenra infância. O órfão acabou criado por seu tio, que possivelmente era sacerdote católico. Segundo constam em alguns documentos e relatos de historiadores, esse tio era padre e ele assumiu a responsabilidade da criação e do cuidado de João Ferreira de Almeida, afirma uma reportagem escrita por Tiago Marque. O fato é que pouco se sabe a respeito da infância, da adolescência deste homem, João Ferreira de Almeida. Amém? O menino João Ferreira de Almeida, que teria recebido uma excelente educação, possivelmente sendo preparado para seguir a carreira religiosa. Inclusive, aos 14 anos, ele já estava na Ásia e ali acabou instalando-se na Batávia, a atual capital da Indonésia, hoje chamado de Jakarta. Naquela época, a religião era disputada entre portugueses e holandeses. A cidade era o centro administrativo da Companhia Holandesa e das Índias Orientais. Logo ao lado, Malaca, na atual Malásia, havia sido colônia portuguesa e depois conquistada pelos holandeses. No ano seguinte, ele deixou a Igreja Católica e se converteu ao protestantismo. Relatos do Dr. Marque sobre o jovem João Ferreira de Almeida. A trajetória que João Ferreira de Almeida teria como tradutor da Bíblia, por razões históricas. Vale ressaltar, afinal, no contexto da chamada Reforma Protestante, a partir da questão trazida por Martinho Lutero em 1483 a 1546, e que abalou os alicerces do catolicismo. Desde então, era importante que
os fiéis tivessem acesso aos textos bíblicos diretamente em sua língua. Ora, isso motivou que uma série de traduções bíblicas fossem realizadas pelo mundo, sobretudo nos séculos XVI e XVII. Almeida ingressou na então denominada Igreja Reforma Holandesa. Até então, os crentes lusófonos não contavam com a versão no seu idioma. A conversão de Almeida ao protestantismo não foi acidental, mas sim fruto do contato que ele teve em Batávia com os membros da igreja holandesa. A conversão foi depois da leitura que ele teve de uma obra que trazia uma perspectiva anticatólica e questionando os pontos que o protestantismo histórico questiona em relação ao catolicismo. Trata-se de um manifesto intitulado Diferença da Cristandade entre os ataques promovidos pelos panfletos à Igreja Católica. Estava um ponto que serviria de maior estímulo ao incipiente tradutor. O uso exacerbado do latim durante os ofícios religiosos em detrimento da língua e do vernáculo. A tradução da Bíblia para as línguas vernaculares é uma conquista da Reforma Protestante. Uma grande sacada dos protestantes foi justamente isso: traduzir a Bíblia para as línguas de todas as pessoas. As línguas que as pessoas falavam, contextualizavam e assim se podia entender. Justamente por isso que Mark define Almeida como um jovem, como ímpeto, desejo de mostrar o quanto estava de fato permeando pela atmosfera protestante e encantado com a Igreja Reformada, porque nela um dos elementos principais é justamente a tradução da Bíblia para o vernáculo. Aleluia! A reprodução da capa da Bíblia, traduzida por Almeida em edição de 1681, a base da tradução de Almeida foi consagrada à versão em latim elaborada pelo teólogo protestante e o francês Teodoro de Beza, entre 1519 e 1605. Beza foi um teólogo que trabalhou bastante na arqueologia da Bíblia e com muitos comentários em sua tradução. Almeida utilizou isso, mas também usou as versões da Bíblia em castelhano, francês e italiano. Ressaltou o culto nesse período que já tínhamos uma grande quantidade de traduções da Bíblia para outros idiomas. Almeida terminou a sua primeira versão do Novo Testamento em 1645. Quando ele tinha apenas 17 anos, ele pretendia que o material fosse publicado. E conforme alguns pesquisadores, eles afirmam que chegou a convidá-lo para um editor em Amsterdã, na Holanda. Essa primeira versão do trabalho dele acabou se perdendo, relatou o Dr. Cole. O tradutor descobriu isso apenas em 1651, quando foi procurado por interessados em publicar a versão em português. Então decidiu recorrer aos seus rascunhos, preservado ali para refazer o trabalho.
Dali em diante, houve intensos debates acerca da publicação ou não do seu trabalho, já que alguns que tiveram acesso aos manuscritos, ele foi ordenado pastor da Igreja Reformada e enviado para Ceilão, hoje Sri Lanka. Ali, além de atuar como sacerdote, dava aulas de português para outros religiosos e ensinava o catecismo. Em paralelo à sua situação comunitária, dedicava-se a revisar a Bíblia. Seu texto chegou a ser publicado, mas logo em seguida identificaram problemas de tradução e tudo foi recolhido às pressas para que não circulasse, afirmou Couto. Ele conseguiu pregar e fazer uso de alguns desses textos, mas uma equipe passou a se dedicar a revisar tudo. Algumas dessas versões chegaram a circular. O Museu Britânico, em Londres, um exemplar cuja impressão data de 1681, mas ainda era uma tiragem restrita e não consensuais entre os cristãos. Sobre a vida de Almeida, pouco se sabe. A maior parte dos textos biográficos apontam que ele teria se casado em Ceilão com uma mulher chamada Lucrécia. Lucrécia Valcoa Lamos, assim como ela, também seria protestante, de origem católica. O casal teria tido 2 filhos, uma menina e um menino. Sua vida foi cheia de conflitos, tanto com católicos quanto com grupos locais. Bom, nada diferente das perseguições contra Martinho Lutero e outros, né? João Ferreira sofreu grandes perseguições por sua pregação e contra a Igreja Católica. Ele enfrentou proibições do governo da Botávia em 1657. Também experimentou sensações similares em Colombo, na atual Sri Lanka. Os problemas foram com as populações locais. Ali, anos antes, uma comitiva da Inquisição havia promovido uma queima de seus retratos em praça pública, indicados ali aos habitantes, que eles não eram bem-vindos pela Igreja Católica, que tanto criticavam. Lembrando que isso aconteceu com John Hus e outros mais, num período ali de 1 ano em que ele foi pastor. Ali ele sofreu as consequências. Os moradores nativos se recusaram a ouvi-lo e poucos aceitavam ser batizados ou terem os seus casamentos abençoados pelo religioso. João Ferreira de Almeida morreu na atual Indonésia em 1691, com 63 anos. Não havia ainda concluído a sua tradução definitiva do Antigo Testamento. E esse trabalho prosseguiu com um dos seus colegas missionários, o pastor holandês Jacob Acker, entre 1647 a 1731. Oficialmente, nem Acker nem Almeida viram a obra concluída de acordo com a Sociedade Bíblica do Brasil. Aquela que é considerada a primeira edição da Bíblia completa em português, foi publicada apenas no ano de 1753 em 2 volumes. Já a primeira versão consolidada em apenas 1 volume data de 1819. E muitas impressões antigas acreditam como padre
Na verdade, ele nunca foi padre. Ele foi um pastor calvinista. Frisa Moraes, até hoje, muitas das versões da Bíblia em português trazem o Gênesis da versão de Almeida, e é o caso daquele conhecido como Ara, assim chamado porque é Almeida Revista Atualizada. Também a Almeida Corrigida Fiel é a edição Revista Corrigida, entre outras, né? É uma referência em língua portuguesa, uma tradução muito boa, mas é lógico que com o passar do tempo vai se fazendo ajustes, e isso também é muito importante, é de salientar e comentar. O historiador e teólogo dá um exemplo sobre esse ajustes. Por exemplo, quando no Antigo Testamento são mencionados os filhos de Noé, ali antes do ano 1990, eles eram chamados de Sem, Cã e Jafé. Então começaram a chamar de Sem, Cã e Jafé, porém não gera nenhum estranhamento com a palavra cão, né? Exemplificando ali por Moraes. Outra passagem bastante conhecida também foi ajustada, mas mais recentemente, trata-se do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ali as versões antigas continham a frase: a tua vara e o teu cajado me consolam. Os tradutores contemporâneos ali mexeram nessa expressão, porque com vara poderia se gerar uma situação jocosa contra Moraes. A ara traz o teu bordão, o teu cajado me consolam. O teólogo Couto também identificou problemas na tradução de Almeida no relato da criação do mundo, ali no livro do Gênesis, né? Por exemplo, o trecho em que Deus cria o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e seguindo a frase, domina sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, domine sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. A ideia do ser humano dominando a natureza, se não incorreta, soa anacrônica aos tempos atuais, e que o discurso ambiental clama por cuidado ecológico. A questão é que o verbo dominar vem do hebraico, e essa tradução feita assim, ela é muito pobre, né? Difícil encontrar uma tradução precisa, porque a ideia de domínio passa uma imagem de superioridade, sugerindo que o ser humano domine a natureza, mas na verdade a palavra original trazia uma conotação diferente, um sentido de mordomia responsável, querendo dizer que o ser humano seria quem deve cuidar da criação. Explica o especialista, o pesquisador Mark. Ele ressalta outros trechos curiosos, alguns responsáveis, segundo ele, por distorções. Um dos problemas apontados pelo estudioso é a tradução da palavra ídolo, tanto no hebraico quanto no grego. A Almeida traduz como escultura, ali como imagem de escultura, e não como ídolos. E isso acarreta justamente a esse debate entre a tradição católica
e o protestante sobre ter ou não ter imagens sacras. Foi um problema de tradução que originou um debate teológico. Outro trecho curioso está no livro de Isaías, quando a palavra que originalmente no hebraico significa moça, jovem, foi traduzido por ele como virgem, mesmo que no hebraico haja outra palavra para virgem, aponta. Trata-se do trecho encarado como profético e utilizado pelo cristianismo, sobretudo católico, para justificar o dogma da virgindade de Maria, mãe de Jesus. Eis que uma virgem há de conceber e dará à luz a um filho. Problemãos à parte, né? O reconhecimento de que o trabalho realizado por pioneiros como Almeida são dignos de respeito pela dificuldade em que se traduziu textos tão complexos em uma época tão antiga que não havia recursos como os de hoje. O tradutor sempre tem de fazer opções. Estamos falando de textos que originalmente foram escritos em idiomas com estruturas e até caracteres diferentes, como do hebraico, grego antigo, como comenta aqui o Dr. Moraes. O trabalho desse homem que traduziu a Bíblia no passado foi um trabalho digno dos maiores louvores, porque além dos conhecimentos que eles tinham de ter ali das línguas ditas originais, o grego, o hebraico, o próprio latim, né? Em outras versões que eles já usavam para cotejar e decidir melhores opções de tradução, como o francês, o italiano, o inglês. Essas eram uma temática totalmente nova e acrescenta ao professor. Lembrando que a reforma protestante encabeçada ali por Martinho Lutero, o qual havia aberto essa possibilidade, não estava tão distante daquele tempo. E aí, o que você achou deste assunto de hoje? Deixa aí nos comentários abaixo a sua opinião, a sua dúvida. Amém? Que Deus te abençoe. A todos vocês, a paz do Senhor.